Há registros que o tempo tentou apagar, páginas que queimaram, mas cujas palavras ainda ecoam no inconsciente da humanidade. Dizem que a história é escrita pelos vencedores, mas e se alguns dos maiores pensadores da Terra não apenas pensaram, mas sim viram? Há mais de 2 milênios, antes das máquinas, antes dos cabos e da eletricidade, homens e mulheres de sabedoria antiga já falavam de realidades que ainda não existiam, de comportamentos humanos que só hoje se tornaram comuns, de um futuro que parecia impossível menos, mas que agora nos observa do espelho da era moderna. Não eram profetas. Eram filósofos, seres que tocaram o invisível com a razão e traduziram o divino em palavras. E o mais inquietante é que muito do que disseram foi silenciado, distorcido ou esquecido, como se em algum lugar não quisesse que compreendêssemos a verdade sobre o que está a acontecer agora. Hoje, eu trago as vozes deles de volta. Sou apenas um viajante, alguém que caminhou entre eras, guardando fragmentos do que foi esquecido. Chamaram-me por muitos nomes, mas entre magos e reis um deles ficou. O meu nome é Merlin e este é o relato dos 10 filósofos que previram o futuro. O primeiro é Heráclito, o profeta do fluxo eterno. Ele viveu por volta do ano 540 a.C. e da Xanas a famosa frase: "Ninguém entra no mesmo rio 2 vezes". Apesar de ter vivido na Grécia Antiga, as suas palavras soam como descrições do século XXI. Ele acreditava que tudo no universo está em constante mudança, que a estabilidade é uma ilusão. No mundo de hoje, onde a tecnologia se transforma a cada amanhecer e as ideias duram menos que um ciclo lunar, Heráclito parece um visionário. Ele via o mundo como uma dança de opostos, o quente e o frio, o amor e o ódio, o nascimento e a morte, todos em eterno conflito. E se isso não lhe soa familiar, pense nas redes sociais, nas polarizações políticas, nas vozes que lutam por atenção num mar de ruído digital. Heráclito previu a era da impermanência, uma era em que a informação substitui a verdade e o homem precisa de aprender a navegar no caos, não a controlá-lo. Como ele mesmo disse, o caminho para cima e o caminho para baixo são o mesmo, como se falasse das escolhas humanas entre criação e destruição. Depois temos Platão, o sonhador do mundo invisível. Platão acreditava que o mundo que vemos é apenas uma sombra do verdadeiro mundo, o mundo das ideias puras. Ele dizia que os sentidos nos enganam e que o homem vive preso numa caverna, vendo apenas reflexos da realidade. Séculos depois, a sua famosa metáfora da caverna parece uma profecia sobre o mundo digital. Vivemos em ecrãs rodeados de imagens projetadas, acreditando que conhecemos o mundo, mas o que vemos são sombras luminosas de uma verdade distorcida. A Matriz, um eco direto de Platão, as realidades virtuais. Caverna moderna. Platão acreditava que o verdadeiro despertar humano viria quando nos libertássemos das ilusões sensoriais. Hoje isso soa como um chamado para nos desconectarmos e relembrarmos a experiência real da vida. Tocar, sentir, existir além das imagens. Como ele diria, a verdade é para os que têm coragem de encarar a luz fora da caverna. Platão, o primeiro a prever a ilusão digital. Do outro lado do mundo, na China antiga, Lao Tse falava do silêncio que antecipou a ciência da mente. Enquanto Platão falava de ideias, Lao Tse falava de silêncio. Na sua obra Tao Te Ching, ele escreveu: "Quem sabe não fala, quem fala não sabe." Lao Tse compreendia algo que a neurociência apenas redescobriu milênios depois: que a mente humana se transforma quando se cala. Ele falava do Tao, o fluxo invisível do universo. Ensinava que entrar em harmonia com o Tao era o mesmo que atingir um estado elevado de consciência. Hoje, chamamos a isso coerência neural, ondas cerebrais, alfa-fluxo meditativo. As mesmas frequências que curam o estresse, equilibram emoções e ampliam a percepção. O que os monges chineses faziam em silêncio, hoje mide-se em laboratórios, mas Lao Tse avisou: quanto mais o homem se afasta do Tao, mais ele busca controlo. E o controlo é a raiz da dor. Ele previu a sociedade moderna, ansiosa, hiperestimulada, sempre a tentar dominar o que deveria apenas sentir. Contemporâneo de Lao Tse, Pitágoras via o som como o cego do universo. Muito antes de Einstein ou Tesla, Pitágoras já dizia que tudo é vibração. Para ele, o cosmos era uma sinfonia, e cada planeta emitia uma nota. Chamou a isso a música das esferas. O filósofo não era apenas um matemático, era um místico. Ele acreditava que certas frequências podiam elevar o espírito humano, curar o corpo e até conectar o homem aos deuses. Hoje a física quântica confirma: tudo vibra menos átomos, luz, matéria. E a medicina moderna estuda frequências sonoras para regenerar tecidos e tratar a ansiedade. Pitágoras enxergou a verdade escondida no som. Quem compreende o número e o som compreende o divino. Ele previu a era das frequências binaurais, da ressonância cerebral, das terapias vibracionais.
algo ainda maior. A possibilidade de que a própria realidade seja uma sinfonia cósmica. Mais tarde, Epicuro surgiria como o cientista da felicidade. Epicuro não acreditava nos deuses que punem. Para ele, o verdadeiro mal era o medo da morte e do futuro, da punição. Ele dizia que o homem só seria livre quando entendesse a natureza do universo, e ensinava algo que hoje ecoa nas terapias modernas. A felicidade está em viver de forma simples, consciente e sem excessos. A sua filosofia antecipou o estoicismo, o minimalismo e até o conceito de saúde mental moderna. Ele previu um futuro onde a mente adoeceria pelo excesso de estímulos, e a cura viria pela simplicidade. Como ele mesmo disse, não é o que temos, mas o quanto sabemos viver com o que temos. Saltando para a era cristã, encontramos Santo Agostinho, que explorou o tempo como um mistério divino. Agostinho foi um homem dividido entre o prazer e a fé. Mas ao refletir sobre o tempo, ele percebeu algo que nem a física moderna consegue explicar com clareza. O passado já não é, o futuro ainda não é, e o presente é apenas um ponto sem duração. Para ele, o tempo era uma criação da mente humana, e só existia dentro da consciência. Hoje a física relativista diz que o tempo não é absoluto. Einstein confirmou o que Agostinho intuía pela alma, que o tempo é uma dimensão moldável pela observação. Eu diria que Agostinho ouviu o eco do que viria a ser a teoria da relatividade, mas chamou-lhe Deus. Nem só de filosofia vive a previsão. Nostradamus, o oráculo do caos, foi médico e astrólogo, e escreveu quadras poéticas que até hoje desafiam os historiadores. Guerras, ascensões, desastres menos, muitos veem nelas ecos de eventos reais. Mas o mais inquietante é como ele descreveu a era moderna. Falou de imagens que surgem do nada, mensagens que atravessam o ar, e de um olho que tudo vê menos, como se visse a era digital, as transmissões e o poder da vigilância. Talvez as suas visões fossem intuições do inconsciente coletivo, ou ecos de algo maior, uma linha do tempo onde o futuro fala com o passado. Avançando para o Renascimento, encontramos Giordano Bruno, o mártir das estrelas. Bruno foi queimado pela Inquisição por afirmar que o universo era infinito e povoado por outros mundos. Hoje, a astrofísica confirma o que ele arriscou a vida para dizer: há bilhões de galáxias, e talvez vida em outras formas além da nossa. Bruno via o cosmos como um espelho da mente divina, onde cada estrela era uma centelha de consciência. Ele disse: o universo é um corpo vivo, e nós somos os seus pensamentos. Ele previu a era da exploração espacial e o conceito moderno de consciência universal. Mas mais do que isso, ele previu o preço de dizer a verdade antes do tempo certo. Já no século XIX, Friedrich Nietzsche surge como o visionário do vazio. Nietzsche proclamou: Deus está morto, mas poucos entendem o que ele quis dizer. Nietzsche não celebrava a morte de Deus. Ele lamentava o vazio que viria em seu lugar. Ele previu o niilismo moderno, a perda de sentido em meio ao avanço da razão e da tecnologia. Hoje, vivemos num mundo onde tudo é possível, mas nada parece ter propósito. Onde a humanidade criou máquinas que pensam, mas esqueceu por que pensa. Nietzsche alertou: o homem torna-se a um Deus, mas um Deus sem direção. E assim nasceu o homem moderno, poderoso, mas perdido. Finalmente voltamos ao início, a Sócrates, o mestre que sabia que nada sabia. Sócrates nunca escreveu uma linha, mas as suas palavras, registradas por Platão, atravessaram milênios. Conhece-te a ti mesmo. Ele acreditava que todo o conhecimento verdadeiro vem de dentro, não dos livros, não das vozes, mas da consciência. E o mais espantoso é que as suas ideias antecipam o que hoje chamamos de psicologia introspectiva e ciência da consciência. Sócrates via a mente humana como um espelho do cosmos, e dizia que quando o homem se entende, o universo revela-se junto. Eis o mistério viajante. Todos esses filósofos viveram em épocas diferentes, sob céus diferentes, mas olharam para o mesmo ponto invisível, a alma humana. Eles viram o que seríamos, o que nos estamos a tornar, e o que ainda poderemos ser. Pois o futuro não é uma linha, é um espelho. E ao olharmos para eles, é o nosso próprio reflexo que nos encara de volta. Obrigado por ter viajado comigo através do tempo. Se estas vozes ecoaram em si, siga este canal para mais jornadas ao desconhecido. Até a próxima.